por que a vida não está avançando? Porque estamos carregando cargas do passado que deveriam já estar distantes de nós, porque essas cargas não nos deixam avançar. Quando lemos a história do povo que saiu do Egito, quando ali vemos em Êxodo, em Números, e vemos que o povo saiu do Egito de uma terra de escravidão para entrar numa terra que manava leite e mel, uma terra farta, uma terra boa que Deus tinha preparado para eles. Eles deveriam ir alcançar a terra, né, e tomar posse dessa terra. Quando conhecemos essa história, nós pensamos, esse povo deveria estar muito feliz, muito satisfeitos por sair da escravidão e ir para a terra prometida, para uma terra boa. Ali aquela terra significaria paz para eles, descanso para eles. Mas quando lemos, nós vemos que o povo não estava feliz. O povo, em todo o tempo, ele estava murmurando, reclamando, olhando somente para as dificuldades. Porque na caminhada, na saída da terra do Egito, eles teriam um processo até chegar na terra que Deus tinha prometido. Tinha um tempo, tinha um caminho para eles passar, e neste caminho é lógico que ia ter adversidades. Mas eles deveriam estar contentes por estar sendo libertos e chegar e ir até a terra abençoada que Deus tinha prometido para eles. Mas sabe por que o povo não estava contente, ele não estava feliz? O povo estava sempre murmurando, reclamando, sempre olhando para as coisas que não estavam como eles queriam. E inclusive várias vezes eles adoravam outros ídolos. E isso chateava o coração de Deus. Mas sabe por que eles estavam fazendo isso? Porque o povo, aquele povo, ele saiu do Egito. Mas o Egito não saiu deles. Porque eles estavam carregando o Egito com eles. Eles saíram do Egito, mas eles estavam levando o Egito junto com eles. Agora eu quero que você pense. Imagina só como eles poderiam estar completamente livres, satisfeitos e felizes se eles estavam carregando o Egito junto com eles. Porque como eles viveram anos e anos no Egito, como escravos, lá no Egito, na escravidão, eles estavam acostumados a apanharem, a serem, né, muitas vezes até torturados, porque se não faziam algo que tinha que ser feito, eles tinham que trabalhar pesado, eles tinham que se esforçar, porque eles eram escravos. E escravo não é tratado com carinho. E eles passavam muito trabalho, muito sofrimento no Egito. E tudo isso eles carregaram com eles. Eles levaram nessa caminhada todo esse sofrimento, toda essa bagagem, toda essa carga, eles levaram com eles. Eles não entenderam os milagres que Deus fez quando Deus ali abriu o Mar Vermelho para eles passarem, destruiu com Faraó e seu exército. Eles não entenderam. A mente deles estava tão apegada com tudo que eles passaram no Egito, e eles estavam somente com aquilo na mente. Então eles estavam com aquela mente de escravidão, eles estavam carregando a escravidão, estavam carregando todo aquele trabalho, toda aquela tortura, todo aquele sofrimento, eles estavam carregando com eles nessa caminhada. E quando lemos a história, quando lemos que o povo ali, ele não entrou na terra,
prometida. Porque eles estavam sempre reclamando de algo. Nunca estava bom para eles. Deus estava alimentando eles, Deus estava dando água para eles. As roupas deles não gastavam, os calçados não gastavam. Deus estava sustentando eles em meio a esse processo, em meio a essa caminhada. Mas eles não estavam entendendo e não estavam sendo gratos, porque eles estavam carregando aquela carga. E aquela carga estava fazendo com que eles não progredissem, com que eles não avançassem. A carga que eles estavam carregando do Egito, isso ali paralisou a vida deles. Tanto que eles não entraram na terra, tanto que eles não alcançaram a promessa. Porque eles estavam sempre nos mesmos costumes, nos mesmos hábitos, sempre fazendo as mesmas coisas. Sem uma mudança, sem uma melhora, sem um avanço. E eu te falei tudo isso para você pensar em todo esse processo, toda essa situação que o povo passou, tudo isso que ele fez e que acarretou ele não entrando na terra, o povo não entrando na terra, é para você parar e pensar como está a sua vida. Porque a nossa vida muitas vezes fica paralisada, ou até ela vai andando, até a nossa vida anda, mas muitas vezes é um andar tão lento e mesmo assim não tem um progresso. E se tem um progresso é muito lento. Não é um progresso que a gente quer. Porque muitas vezes a gente deseja, todos nós desejamos alcançar mais. Sempre a gente tá sonhando, a gente tem sonhos e a gente sempre está querendo alcançar mais. E alcançar no sentido no geral. A gente quer melhorar. Eu acredito que todos nós queremos melhorar, queremos avançar, queremos experimentar coisas novas, coisas maiores. E sabe por que isso não acontece? E a gente vê pessoas que passam uma vida inteira e que continua com os mesmos pensamentos, continua com as mesmas atitudes, com a vida do mesmo jeito, não avança. E sabe por que isso? Porque assim como esse povo lá no Egito, assim como esse povo também continuou com as cargas, levando toda aquela carga do Egito, nós também não somos diferentes. Você não é diferente. Nós carregamos as cargas que veio desde a infância. Cargas que são costumes, que são hábitos, cargas que nós ouvimos dos nossos pais, parentes, irmãos, que nós ouvimos, que nós crescemos ouvindo aquelas coisas. Muitas vezes coisas negativas, costumes mundanos, costumes que, se nós continuarmos com eles vão deixar a nossa vida paralisada. Porque nós precisamos de mudança. Porque nós estamos indo rumo à terra prometida. Todos nós que entregamos nossa vida para Jesus. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida foi transformada e eu não preciso fazer mais nada. É ler a Bíblia, orar. Não é só isso. Quando aceitamos Jesus, com certeza, a nossa vida já é transformada, no sentido que nós não estamos mais caminhando aquela caminhada do mundo. Nós não estamos mais fazendo as mesmas coisas de antes. Mas isso é algo específico, a gente não está fazendo algumas coisas. Mas tem muita coisa que ainda nós carregamos do mundo, do passado. Muitas coisas. Muitos costumes, como eu disse, hábitos errados, hábitos muitas vezes de
hábitos de escassez, hábitos de pobreza, e não estou falando de pobreza de dinheiro, mas pobreza no geral, pobreza na mente, hábitos de pensamentos errados, de pensamentos que não deixam a gente avançar, hábitos em geral que nós trouxemos do passado, trouxemos da infância, trouxemos da adolescência e até da fase adulta. Enquanto a gente, a gente estava no mundo, a gente tinha aqueles costumes, aquelas coisas que eles falavam, várias coisas assim sobre superstição, que aquilo estava entranhado em nós, estava na nossa mente, estava entranhado isso em nós, isso ficou entranhado, porque foi anos e anos e anos ouvindo essas coisas. E isso se tornou uma carga sobre nossas vidas. E nós aceitamos Jesus, e nós ficamos sim com a vida mais leve, mas tem coisas que nós precisamos nos livrar, tem coisas que nós precisamos deixar Deus trabalhar. Porque quando aceitamos Jesus, nós já sentimos uma melhora, uma transformação muito grande na nossa vida, mas ainda não estamos completos, ainda não estamos transformados por completamente. E lógico, a gente não vai estar completo, a gente vai viver uma vida inteira e ainda não vai estar completo, não vai estar perfeito. Por quê? Porque nós estamos no processo até o fim da nossa vida, nós estamos em processo de crescimento, de melhora. Mas eu quero dizer assim, para a nossa vida avançar, porque nós temos o costume, e nós ouvimos isso, como eu disse, da infância, de murmurar, de reclamar. E isso para nós é normal. Isso parece ser normal, falar do tempo. Olha só essa chuva. Eu queria sair e não para de chover. Isso é uma murmuração. Isso é uma reclamação. Mas a gente diz que não. Não, isso não, eu não estava reclamando, eu estava comentando. Por quê? Porque nós temos que entender a intenção. Porque Deus conhece a intenção. E nós, muitas vezes, falamos assim e nós dizemos, mas Deus entende, não foi uma murmuração. Sim, Deus entende, Deus sabe o que está ali no coração. Porque quando a gente fala assim, essa chuva, quando a gente fala dessa forma, a gente já está reclamando. Porque é a forma com que fala. Então, é isso que eu quero que você entenda. Para nós termos uma vida diferente, uma vida que avance em todas as áreas, no familiar, para nós deixar aqueles costumes. Muitas vezes a gente viu nossa mãe, nosso pai, os dois lidarem um com o outro de uma forma, e aquilo ali vem, nós trazemos aquilo ali para nossa vida. Isso é algo inconsciente, a gente traz para nossa vida. E é isso que nós precisamos nos livrar, pedir para Deus, para nos dar sabedoria, para nós nos livrarmos dessas cargas pesadas. Porque a vida não vai avançar enquanto tivermos cargas, enquanto estivermos reclamando e ainda dizendo que isso não é uma reclamação. Reclamamos muitas vezes, dormi mal e tive que acordar cedo, dormi mal, ao invés de agradecer por ter acordado. Ao invés de agradecer, Senhor, eu não dormi muito bem, mas agradeço a Deus porque eu estou com vida e porque a próxima noite vai ser melhor. A gente fala aquelas coisas porque isso está entranhado, isso está muito acostumado dentro de nós. E a gente acha que isso é normal, porque minha mãe, meu pai fazia, porque meus parentes, as pessoas que eu convivia fazia, isso é normal. Nós temos que entender que não é o que todo mundo faz, isso é normal. Normal é o que está na palavra de Deus. E quando nós lemos, e eu peço que você leia, que você estude o livro de Êxodo, estude ali Números, inclusive depois eu vou passar um versículo também que Deus pede, Deus pediu para o povo. E assim, nós temos que entender que se nós continuarmos com aqueles mesmos costumes, a nossa vida não vai avançar. Nós não vamos melhorar. Porque nós é que temos que mudar cada hábito nosso. Nós temos que avaliar, mas esse hábito eu faço há quanto tempo?
esse hábito não está mudando nada na minha vida. Então eu vou ter que mudar ele. E aquele hábito? Eu vou ter que analisar cada hábito que eu tenho. Esse hábito, eu faço há quantos anos esse hábito? E o que ele tem mudado na minha vida? O que ele tem melhorado na minha vida? Nada. Então eu vou ter que mudar ele. Eu vou ter que colocar outras coisas na minha rotina para que a minha vida venha melhorar. Para que eu venha ter uma vida totalmente diferente. Sabe, muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo por nós. Na realidade é isso que eu vejo, que eu vi na minha vida, porque eu tenho buscado mudança, lógico, né? A gente precisa se esforçar. Mas eu tanto na minha vida, como eu via na minha vida, como eu via na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos, porque a gente muitas vezes a gente coloca tudo nas mãos de Deus, a gente quer tudo, a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que a gente muitas vezes quer que Deus faça tudo. Que nós ficamos sentadinhos e que Deus faça o resto, tudo. Nós ficamos sentados aqui, só orando, e que Deus faça tudo. Mas não é assim, porque quando lemos ali a saída do povo do Egito, o povo teve que se esforçar, o povo teve que caminhar, o povo teve que fazer a parte deles. Só que a parte deles era em tudo, era no geral. Não era simplesmente eles continuar caminhando para chegar lá. Era eles controlar sua boca, controlar sua língua, era eles controlar os seus sentimentos, não deixar aquela coisa do passado continuar na vida deles. Eles precisariam se esforçar, pedir a Deus para tirar, para ajudar eles a se livrar daquelas cargas. E é isso que eu e você precisamos fazer. Pedir para Deus: Senhor, muda a minha mentalidade. Muda, me ensina a mudar os meus hábitos. Me ensina a mudar a minha rotina. Me ensina a colocar hábitos que agradem ao Senhor, hábitos que vão me fazer crescer na tua presença, crescer profissionalmente, crescer na minha vida familiar. Me ensina, me dê sabedoria para mim administrar toda a minha vida, para mim ter hábitos de crescimento. Porque a nossa vida ela precisa avançar no todo. Deus quer para você uma vida próspera em tudo. E vida próspera não é vida somente com dinheiro. Também é, mas não é só isso. Porque quando se fala em prosperidade, as pessoas já logo, olha só, isso já é um costume que veio do passado. Quando se fala em prosperidade, a pessoa já liga com dinheiro. Já está falando em dinheiro. A pessoa já está falando em riqueza. Prosperidade é um conjunto, é a vida no todo. É uma vida feliz, é uma vida em paz na família, feliz e em paz na família. É uma vida feliz na área profissional, nas finanças. Uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida que avance, que está havendo prosperidade na vida financeira, mas que está havendo prosperidade na vida familiar. A família está cada vez mais unida, se unindo cada vez mais, buscando a Deus cada vez mais. A prosperidade também na vida sentimental, os sentimentos estão bem, a pessoa está avançando, está melhorando, ela está sendo mais carinhosa, ela está sendo mais atenciosa com o seu cônjuge. Né? A pessoa, por exemplo, muitas vezes a pessoa passou anos e anos sozinha e ela encontrou alguém e ela está prosperando a vida dela sentimental. Ou então ela não quer mais ter ninguém, mas ela está com a vida tranquila, está com seus sentimentos tranquilos, e no geral, né? Não só sentimento de homem e mulher, de casal, mas sentimento no geral, os sentimentos delas estão em paz. Prosperidade é em tudo, é na saúde. Ela tem uma saúde próspera. A prosperidade, eu quero que você entenda que ela é a vida no todo. Quando se fala em prosperidade, não está se falando só em dinheiro. Porque prosperidade não quer dizer dinheiro somente. Prosperidade é um todo. É uma vida que está prosperando em todas as áreas. E para nós ter isso, para nós avançar e prosperar em todas as áreas, eu quero te dizer que você precisa se livrar das cargas do passado. Que eu preciso me livrar. Nós precisamos nos livrar das cargas do passado. E é isso que eu quero deixar para você nesse vídeo. Se livre das cargas do passado, mudando seus hábitos, sendo mais grato
eliminando. E é lógico, quando eu digo eliminando, não é eliminar, nós não vamos conseguir eliminar tudo de uma vez só. Não, isso é um processo, assim como, olha só, assim como foi um processo desde que nós nascemos, crescemos, aprendemos tudo que aprendemos, né? Vivenciamos tudo que vivenciamos até nós nos convertermos ao Senhor. Isso tudo foi um processo. Foi todos os dias nós ouvindo as mesmas coisas, ouvindo, aquilo ficou entranhado, aquilo ficou agarrado na nossa mente, nas nossas lembranças. E para isso ser eliminado, isso não é de uma vez só. Isso é um processo. Isso vai indo aos pouquinhos. Por isso que nós temos que mudar os hábitos, melhorar os nossos hábitos, cuidar com o que falamos. Então, quando nós formos falar do tempo, nós temos que nos ligar. Opa, eu não vou reclamar que tá muito quente. Porque é algo assim muito tentador para nós falar. Ah, essa chuva, tá chovendo muito, não para mais de chover. Gente, quando a gente fala isso é como se a gente tá falando diretamente para Deus. Pô, Deus, não tá parando mais de chover. A gente, no inconsciente, a gente tá falando diretamente assim. Mas a gente não se liga, a gente diz que não, mas não é bem isso. Não foi assim que eu falei. Mas a intenção, nós temos que entender que a intenção, quando eu estou falando assim, pô, quem é que é o dono do tempo? Por acaso é o irmão tal, é fulano tal que é o dono do tempo? Não. E nós não devemos nem reclamar nem do irmão, não podemos nem falar. Imagina de Deus, que Deus é que é dono do tempo. Ah, esse sol escaldante, ah, esse calor que não passa, ah, esse frio, ah, essa geada. Né? Tipo assim, ah, essa comida não tá boa, né? Muitas vezes a gente, num costume, tipo assim, no automático a gente já fala. Na realidade a gente nem queria até falar, mas a gente fala e a gente tem que se ligar disso então. Mudando os hábitos no falar, agradecer mais. Então quando vir algo na nossa mente para nós falar, nós reclamar, nós colocamos o que é gratidão no lugar. Já vamos nos tocar e logo agradecer. Então, vamos buscar nos livrar dessas cargas. Eu quero dizer isso porque para nós alcançar a nossa terra, nós temos que sermos diferentes do mundo. E a diferença não pode ser... Porque muita gente pensa, eu sou diferente do mundo porque eu sou cristã. Aí eu vou na igreja. Eu vou na igreja todo domingo, eu vou na igreja uma vez na semana, e no domingo eu leio a Bíblia, eu oro. Eu sou diferente do meu vizinho. Então, muitas vezes, só isso aí que tem de diferença. Muitas vezes, só isso. Muitas vezes nós não estamos sendo diferentes dentro de nós. Porque nós pensamos que a diferença é somente o fora. Eu mostrar para os outros. Não. Aliás, eu não preciso mostrar para ninguém. Eu preciso ser diferente para Deus. Deus tem que ver a diferença dentro de mim. Deus tem que ver o esforço dentro de mim. Deus tem que ver eu me esforçando para mudar, para melhorar, para Ele sim poder completar a obra. Ele faz a parte dele, de nos ajudar a melhorar. E nós fizemos a nossa parte pedindo para Ele e melhorando e mudando. Tomando posição, tomando decisão de mudança, de mudar o que nós falamos, de mudar, de pensar como nós pensávamos antes. E é muito bom a gente fazer de nós se avaliarmos, fazer uma avaliação de nós mesmos. E até é muito bom fazer um exercício de anotar todos os costumes que nós trouxemos do passado, costumes diários, costumes, né, do dia a dia. E avaliar cada costume. Esse costume é bom, esse costume tá me fazendo progredir, tá me fazendo avançar, esse costume eu tô do mesmo jeito de que antes, esse costume não tá mudando em nada na minha vida. Então, cada costume eu vou anotar e vou avaliar cada um para mudar isso, mudar os hábitos, se livrar dessas cargas do passado, das lembranças do passado, dos costumes do passado, de tudo que aprendemos do passado que não nos fez avançar até aqui. Porque eu quero avançar e eu desejo para você também avanço, porque é o que Deus quer para mim e para você. A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Mas eu quero ler rápido para nós terminar. Eu quero ler para terminar esse vídeo, senão vai ficar muito longo, já tá longo. Mas assim, ó, em Números 14:9 diz assim, ó: somente não sejam rebeldes contra o Senhor
e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Eu declarei esse versículo para você entender que quando você se livra das cargas, você vai com mais rapidez rumo à tua promessa. Porque você não olha para as dificuldades, porque aqui ele está dizendo para o povo para não ser rebelde contra o Senhor. E o que é rebeldia? É declarar essas coisas de murmuração, de reclamação, reclamando de tudo, reclamando de qualquer coisa, continuando com aqueles mesmos hábitos que a gente acha que não tem problema nenhum. Isso é ser rebelde também com o Senhor. Rebeldia é em vários sentidos. É pecar, é errar o alvo. Rebeldia é não fazer o que diz a palavra. E o que diz a palavra é isso. Que nós não devemos ser rebeldes, não devemos ser murmuradores. E aí, eles vão, você e eu vamos alcançar a nossa promessa. Por quê? Porque nós não vamos estar mais com aquelas cargas do passado. Nós vamos nos livrar daquelas cargas. E aí a nossa mente, ela vai estar uma mente positiva, uma mente edificada na palavra. Não vai mais estar pensando, mas lá tal época atrás isso não deu certo, assim não foi. E a gente vem carregando aquelas coisas que muitas vezes são pessimistas. E nós temos que nos livrar de tudo isso. Tudo que é pessimismo, nós temos que nos livrar. Colocar a palavra de Deus. Então, se esforce em se livrar das cargas e Deus vai te dar vitória. Se livre de todas as cargas, de todos os costumes, de todos os pensamentos, de todas as lembranças, né, ruins, lembranças que te fazem retroceder. Isso nós não podemos, nós temos que avançar. Para que você avance e para que você alcance a terra prometida. Deixa essas palavras em nome de Jesus. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu peço que você consiga entender. E eu peço que você coloque no comentário o que você entendeu, se você conseguiu entender. Coloque no comentário se você conseguiu entender ou não, mas fale para mim. E eu também quero te dizer que no link da descrição ali, tem alguns produtos ali, alguns e-books, livros ali, que vão te ajudar na tua vida espiritual, no teu crescimento espiritual. Então, vai ali, dê uma olhada. E também me siga lá no Instagram, eu deixo meu Instagram aqui na descrição também. Me siga lá no Instagram que eu sempre deixo mensagens todos os dias ali nos stories e para edificar a tua vida, ok? Deus abençoe tua vida grandemente. Até o próximo vídeo, tchau!